Jacques Audiard é um aclamado realizador, produtor e argumentista francês. Ao longo da sua carreira, recebeu inúmeras distinções, incluindo 2 prémios da Academia Britânica de Cinema, 11 prémios César e 4 prémios do Festival de Cinema de Cannes. É conhecido pelas suas obras intensas e estilisticamente refinadas que exploram frequentemente temas como a violência, a redenção e as complexas relações humanas. Nasceu a 30 de abril de 1952, em Paris, França, e é filho do famoso argumentista Michel Audiard. Antes de se tornar realizador, Jacques trabalhou como argumentista, aperfeiçoando as suas capacidades narrativas. O filme que abordaremos hoje já conquistou diversos prémios até o momento, entre os quais destacam-se Prémio do Júri e Prémio de Interpretação Feminina no Festival de Cannes, Prémio do Cinema Europeu para o melhor filme, melhor realizador, melhor atriz, melhor argumentista e melhor editor pela Academia Europeia de Cinema, Prémio AFI de melhor filme do ano pelo Life Achievement Award. Não ficando por aqui, tem também mais nomeações para 2025, incluindo os Globos de Ouro com 10 nomeações, tais como melhor filme, em musical ou comédia, melhor realizador, melhor argumento, melhor interpretação de uma atriz num filme, musical ou comédia, melhor atriz feminina num papel secundário, aqui com 2 nomeações, melhor banda sonora original, melhor canção original, com 2 canções nomeadas, e para os Oscars já conta com 5 nomeações, tais como melhor filme internacional, França, melhor maquilhagem e penteado, melhor banda sonora original, melhor canção original, também com 2 canções nomeadas, e por fim, melhor som. É de esperar que sejam anunciadas muitas mais nomeações à medida que a época de prémios avança em 2025. Se não decifraram até agora o filme de hoje, é Emília Pérez, um filme que recebeu uma ovação de 9 minutos, fazendo também história por ser a primeira vez onde todas as atrizes, Selena Gomez, Zoe Saldana, Carla Sofia Gascon e Adriana Paz, ganharam o prémio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes. Este filme musical, que mistura géneros, segue a história de Rita, uma advogada que trabalha num escritório de advocacia mais voltado para a lavagem de dinheiro do que para o cumprimento da lei. Para fazer face às suas despesas, ela ajuda o chefe do quartel a deixar o mundo do crime para que possa finalmente tornar-se a mulher que sempre sonhou ser. À medida que Emília Pérez entra na sua nova vida, enfrenta desafios que põem à prova a sua determinação enquanto abraça a oportunidade de redenção. A trama explora questões de identidade, amor e redenção com doses equilibradas de humor e emoção. Com interpretações marcantes de um elenco de destaque, que inclui Selena Gomez e Zoe Saldana, o filme destaca-se pela sua originalidade e abordagem cativante, criando uma experiência cinematográfica envolvente e única. Então, colegas, que me podem dizer sobre este filme? Eu não posso dizer coisas muito positivas se excetuarmos as interpretações. E a história em si é interessante, mas acho que não precisava de ser um musical. Acho que isso não acrescenta nada à narrativa. Se eu pudesse fazer a edição do filme, retirava-lhe 1 hora, que eram todas as músicas, e ficávamos com uma história muito mais completa. Mas não achas que a música dá um tom mais leviano ao peso da história? Não. Acho que basicamente só cria ruído. Tudo o que é preciso saber sobre o filme encontra-se fora desses momentos musicais. Eu até sugiro, quem não for muito fã de musicais, que tente vê-los passando à frente essas partes, que vai compreender totalmente o filme na mesma. Mas, por exemplo, na parte final, onde vês a Rita a cantar uma das músicas sobre a corrupção do país, achas que, tirando essa parte, iriam perceber a mensagem? Sim, porque o filme querem passar naquela cena? Anda toda à volta disso, não é? Acho que isso está subentendido em todo o enredo do filme em si. Portanto, concordas que é só à volta da parte nada de corrupção e... Olá, em primeiro lugar, eu não sou tão radical na minha apreciação ao filme quanto a Dora, mas também teço algumas críticas porque creio que, apesar dos momentos musicais, na minha perspectiva, serem um acrescento ao filme e acabam por transpor para a tela tudo o que é riqueza cultural mexicana, porque as músicas são feitas
e são influenciadas por artistas de renome mexicanos, como Juan Gabriel ou Quintanilla. Apesar disso, acabam por espetacularizar em demasia algo que é o sofrimento daquelas pessoas, e que deveria talvez ser encarado de forma mais íntima e ser processado. Mas estás a dizer o sofrimento que o quartel causou às vítimas, passando aqui a expressão, ou o sofrimento, no caso do Manitas? Sim, estou-me a referir ao sofrimento da personagem principal, que ele está ali num conflito interno, porque sendo um drug lord de um cartel muito poderoso, carrega nas suas costas um passado brutal de morte e carnificina, do qual ele se procura libertar. A escolha dele em transitar e em mudar de sexo parece-me certa e faz sentido, e ela acaba por ser a figura que mais se impõe no filme. Posto a perspectiva, desculpa. Sim. Só ia dizer que esse sofrimento, ou seja, essa dor que é deixar todo o passado para trás, é, a meu ver, demasiado espetacularizada. É um pouco quase como se fosse uma coisa para celebrar, uma celebração, quando no fundo trata-se de um criminoso que tem de pagar pelos atos horríveis que cometeu. Mas então, tenho uma questão, posto esta perspectiva do Daniel, achas mesmo assim que deviam retirar a música? Achas que, para além de ter a parte do quartel, todos os crimes que o Manitas cometeu e que, de certo modo, lá está, como dizes, fugiu, eu não vejo nessa perspectiva, eu vejo como ela, neste caso, eliminou a parte de si que nunca sentiu ser, ou seja, porque nunca se sentiu homem, desde pequenino, quando o médico lhe pergunta se isto é algo desde criança, e responde que sim, o Manitas responde que sim. Portanto, eu acho que talvez aqui fosse um coping mechanism para ele tentar fugir àquilo que nunca sentiu. Ou seja, nós temos aqui já duas partes pesadas, que é o crime do quartel, é ele tentar se afirmar como mulher, porque sempre foi o que ele quis ser, não é? E consegue tornar-se a Emília Pérez. Continuas a achar que mesmo tendo esta carga pesada, que ele acaba por deixar a família para trás, os filhos, a esposa, a vida, não é? Continuas a achar que a música podia ser dispensada? Até pelo seguinte, se te reparares, pelo menos na minha interpretação, é sobretudo uma história de redenção e de uma dualidade muito interessante, que é o homem violento que está à frente de um cartel, que mata, que lucra com a droga, e a mulher generosa que tenta redimir o homem que foi. Ele não se limita a mudar de sexo. Há toda uma mudança de personalidade intrínseca ali, que é muito interessante, porque ele não continua a ser uma mulher ligada ao mundo do crime, pelo contrário, sente-se mal com esse passado e tenta apagá-lo e sublimá-lo. Então eu até acho que a música, em certa medida, constitui uma distração daquilo que é a verdadeira mensagem do filme. Acho que é sublime a interpretação da Carla Sofia Gascon, em termos das outras personagens. Estamos a falar de atrizes já mais conhecidas e que já contávamos que se portassem bem, mas o filme centra-se de facto naquela personagem e o resto acaba por ser distração, acaba por criar ali coisas que de facto não acrescentam, até tiram se calhar essa dimensão tão bonita, esse rendilhado, essa modificação profunda de uma pessoa que é o mesmo ser, não é? Mas transforma-se completamente quando adquire a sua personalidade de mulher. Se sente realmente realizado, porque sim, era o que ela queria sempre ser, uma mulher. Exato. E, portanto, acho que a música aí não acrescenta nada. Funciona, de facto, é apenas como um bocadinho um fait divers
Não está ali, de facto, a juntar mais nada. E eu não sou, de facto, uma fã de musicais. Isso já mas, percebemos. por exemplo, se me falares do La La Land, havia ali números musicais que faziam sentido e que integravam a própria personagem masculina e no tipo de mundo que eles têm. Ainda bem que referes essa parte que noto. Na parte em que a personagem Jessie se começa ali a sentir pressionada, entre aspas, com a tia Emília Pérez, aquela parte de raiva, de desconforto que ela passa com a música Bienvenida, achas que sem aquela coreografia um pouco até... Eu não era capaz de fazer aquilo. Primeiro eles abanam ali a cabeça até dizer não e ele quer mesmo transmitir uma raiva, um desconforto, uma... Achas que esse número musical... Pergunta para os dois. Esse número musical ficaria bem sem ou manter? Não sei se fiz a questão muito bem aqui. Não. Porque para mim é uma das partes do filme que eu mais gosto. Até a primeira vez que vi o filme eu fiquei com a sensação que ela tinha percebido que aquela Emília Pérez não era aquela quem diria ser e começou a perceber que supostamente seria o ex-marido, mas não. À medida que a cena se desenrolou eu percebi que não. Até há aí um bocadinho, se calhar, podemos dizer de talvez ignorância, porque os únicos que percebem que aquela pessoa é uma são as crianças, quando diz tu cheiras como ao meu pai, e pronto, a Rita entende e sabe quem é, mas a Jessie e todas as outras pessoas à volta não percebem que é. Também há aí um pouquinho de comédia, se formos a ver uma comédia muito seca, digamos. Achas mesmo assim que esse número musical deveria ter sido cortado? Para mim é uma das minhas cenas favoritas. Completamente. Pronto, eu é completo. Editava o filme sem as cenas então musicais. como é que tu transmitias a raiva e a fúria que a Jessie está a sentir naquele momento? Se calhar substituindo-a por uma atriz que gostasse mais, porque não gosto particularmente da Celina neste filme, com o seu sotaque espanhol um bocado estranho, e acho que há ali cenas que de facto, lá está, acho que essa cena até é um bocado uma propaganda para a Celina, tipo, é uma maneira de lhe dar protagonismo ali, que não é tanto o local, o sítio dela. Ela não deve ser o centro do filme. E acho que fizeram ali um bombom. Pronto. Sim, tem um papel importante, percebes? Mas não. Acho que lhe quiseram dar ali algum protagonismo extra. Pronto, adoro a corda. Tu o que é que achas nesta cena? Em relação à personagem da Jessie, era algo que eu até já tinha comentado com a Dora antes do podcast começarmos a gravar, que foi a transição teria sido diferente se a personagem da Carla Sofia tivesse optado por uma postura mais honesta com a sua parceira e lhe tivesse dito e lhe tivesse comunicado. Ora, isto claro que vai originar na companheira um sentimento de traição, que depois mais tarde na narrativa começamos a perceber que ela própria já havia traído o marido. Com o Gustavo. E o comportamento da Jessie no filme, como a própria Celina mencionou em entrevistas, é de alguém um pouco perdido, que está à procura ainda de encontrar uma suposta identidade. A roupa que ela usa também sugere essa rebeldia juvenil e o número musical é todo um composto dos instrumentos pelos quais a Jessie é quase como se ela estivesse a fazer uma fita. Está a passar. Ela está a tentar obter a sua própria catarse, mas vai revelando em distintas cenas da narrativa alguma imaturidade, mesmo na forma como ela lida com os filhos e na forma como ela se envolve com uma cópia. Com uma cópia do que teve o marido. Sim. De facto, ela parece gostar daquele ambiente. Daquele tipo de realidade e daquele tipo de homem dominador e ligado à criminalidade e a esse submundo. Porque vai à procura da mesma coisa, não é? Não aproveita a oportunidade para mudar. Tanto que quando ela esteve na Suíça, eu fiquei com a sensação que os filhos gostaram mais do ambiente da Suíça do que propriamente do ambiente México e mortandade por todo lado.
Tanto que eles até dizem à tia Emília que querem regressar e esquiar como esquiavam na Suíça. Concordo que ela é muito infantil para com os filhos. Acho que os deixa um bocadinho ao abandono, principalmente se calhar quando regressou ao México, não é? Para a mansão lá da Emília. Talvez na Suíça não, mas nós não temos essa perspectiva e não é suposto nós termos essa perspectiva. Também há um momento que eu considero relevante no filme, que pelo menos foi um dos momentos que mais me marcou, que é a sequência dela na discoteca a dançar com o Gustavo, e aqui vou introduzir uma terceira personagem que acaba por ser também tão igualmente relevante como as outras duas, que é a Zoe Saldanha, em que pronto, ela interpreta o papel de uma advogada que com o passar dos anos se tornou um pouco fria, cínica e perdeu um pouco a esperança de encontrar algum tipo de afeto. E nessa sequência é possível observar a advogada, a Rita, a olhar para a Jessie com bastante inveja, porque a Jessie tem algo que ela procura, que é... E não consegue encontrar. Que é esse contacto com o humano, essa conexão carnal com alguém. E aí, nesse momento, eu considero que a Jessie ascende a uma posição de poder neste triângulo feminino, vá. Mas, à parte disso, as naturais falhas do comportamento da Jessie, que tu disseste, concordo plenamente. Uma coisa que também, não sei se já podemos partir aqui para a nossa leitura de crítica, uma crítica que nós achamos que, o Daniel achou e trouxe para nós, que fala sobre o espanhol que tu falaste, e se não estou em erro também sobre a parte de imaturidade, agora não me lembro, eu sei que fala outra coisa que nós já discutimos aqui. Em relação a críticas, eu penso que é um filme que continua a perpetuar certos estereótipos, torna-os, pronto, são clichês e aqui haveria uma oportunidade para desconstruir isso e procurar algo mais profundo. E estou a falar da parte do México, de associar o México a todas as organizações criminais e cartéis e tráfico de droga. E também há um estereótipo feminino. Estou a pensar, por exemplo, quando a Carla faz a transição e diz à advogada: agora percebo porque é que as mulheres demoram tanto tempo no banheiro. São frases um estereótipo muito fora. Não empoderam em nada, diria eu, o que significa ser mulher, mas é apenas uma perspectiva. Não demora muito tempo, pelo menos não demora muito tempo na casa de banho. É uma mulher que se está a começar a descobrir. Também, sim. Não é? Sim, ainda com a homem, mancha. Ainda há o homem dentro dela, não é? Há uma evolução que acho que se nota bem ao longo do filme, que quando começa nota-se ali ainda como que uns restos da masculinidade. Tanto até quando ela confronta a Jessie, quando sabe que ela quer levar os filhos, solta-se aquela... Exato, sim, muito, que ela percebe-se e retrai-se e fica, até sente-se mal com ela própria porque não queria fazer aquilo, mas algo dentro dela disse. Retrair aqueles instintos. Exatamente. É essa parte, exatamente, que entra aqui nesta crítica, que eu creio que isto é americano, não sei, que é pelo Little White Lies, que lê então assim: Emília, isto está em inglês, eu vou tentar aqui traduzir o máximo possível. É uma review a um musical que não quer ser musical. Pronto. Exatamente. Aqui, basicamente, fala sobre o que nós já temos vindo a dizer, sobre a transição de Humanitas para Emília Pérez, que diz também que não acha que se focou nessa transição e mais sim na parte da visão europeia sobre o que é um quartel e como é que se comportam os mexicanos. Eu não concordo, não sei, também nunca vivi aquela realidade. Aliás, o filme é todo filmado na França, eles nem sequer se deslocaram ao México. Mas por acaso aí acho que também é muito um olhar norte-americano, porque de facto a situação no México atualmente é só um universo de violência. Exatamente. Do qual não há muito como fugir e que de facto
Acho que toda a visão externa acaba por se focar aí, porque Eu só não gostei da parte que diz que é uma visão europeia. Não achei que não... Pois é isso, eu não acho que seja uma na visão medida em europeia. Eu acho que é uma visão global e não europeia. Depois fala sobre o que tens vindo a dizer, que é ocidentalizada, sim. que fala sobre o que a Dora tem vindo a repetir, que é a parte musical são desnecessárias, basicamente, não é essa a palavra que ele usa, mas também não são consigo. floreados, Aqui, tipo... que a consistência musical ou a representação são muito esporádicos e não faz sentido, mas eu também acho que um musical não é cantado do minuto 1 ao último minuto de um filme, portanto... Aliás, eu até diria aí onde diz que é um filme que não quer ser um musical. Eu acho que é o contrário. É um filme que não é um musical, mas que tenta sê-lo à viva força. Vamos meter aqui música, porque isto tem que ser um musical. E por fim, tecem, aqui cortando para a final, tecem a crítica à parte do espanhol na personagem da Jessie, que é interpretada pela Selena. Eu acho que é uma crítica que se tentassem, ou seja, perceber o que o realizador queria passar, tanto que ao longo do filme, isto é a minha opinião, eu sei, a vossa opinião é diferente da minha, mas eu também sou um bocado bias, porque eu gosto muito da Selena. Ela é uma rapariga, uma mulher de uma cidade fronteira entre Estados Unidos e México, tanto que ela ao longo do filme 2 a 3 vezes repete e pergunta à Rita se vão voltar para os Estados Unidos, portanto, ela nem sequer, o papel dela, a Jessie, não é mexicana, é alguém que está ali na fronteira e que, pronto, dá uns toques, é um portinholo, como nós usamos aqui, se quisermos pôr assim. Eu percebo a personagem, mas acho que a intérprete é um erro de casting. Acho que aquilo não era um papel para a Selena Gomez. Eu não concordo. Nem eu, nem o grande portanto, Jacques, o Jacques discorda, que ele diz que a 15 minutos da audição dela, que ele disse que era ela que devia... Não fiz o exercício de tentar procurar atrizes que pudessem encaixar ali, mas tenho a certeza que se pensasse no assunto 10 minutos, descobria outras. Digam. Que conseguiam perfeitamente fazer aquilo e sabendo falar espanhol. Ainda por cima, ela chama-se Selena Gomez, não mas se ela chama fala espanhol. Catherine McDonald. Mas ela fala espanhol. Pois, mas... A Carla Sofia Gascon defendeu isso numa entrevista. Eu não tenho tantos problemas com isso. Eu também não tenho problemas. Mas não acho, de facto, para mim, é um erro de casting a Selena Gomez naquele papel. Tenta dar o seu melhor ali. Acho que até vai em linha, por exemplo, lembrei-me de um filme em que ela entra, do Spring Breakers, em que ela também faz uma personagem com um comportamento desviante, e acho que está em linha com esse tipo de personagem que não é maduro o suficiente e que procura fugir da sua rotina e da realidade exato, em que está inserida, mas sempre de uma forma muito pouco racional. Lá está, tudo nela é mais emoção, daí os números musicais, uma emoção quase histérica, à procura de um desvio qualquer que a leve para fora dali, e no final do filme, pronto, o momento catártico do filme em que ela ia... o Juan Manita acabam por morrer os dois, depois de um diálogo que me parece assim um pouco metido a murro, em que o Juan remete-lhe ao passado em conjunto deles os dois e a forma como eles se apaixonaram. E pronto, e de facto são duas personagens com lacunas e falhas internas. Mas também é isso que é ser um ser humano, é isso que é ser uma pessoa, é ter lacunas e falhas internas. No próximo filme em que apanharmos essa atriz, podemos discutir se a Selena Gomez não faz sempre de Selena Gomez. Pensei que querias dizer da Carla, porque ela vai fazer Já foi... E acho que tem várias camadas. Mas no meio de tudo isto, quem acaba por ficar... É a Zoe. Exato, ficar em cima acaba por ser a Zoe, fica com os filhos, herda a casa, E eu gostei também. Finalmente. E eu gostei também da evolução dela. Herda a família que ela tanto procurou. É? E eu gostei muito da evolução dela, tanto física como psicológica, porque ela começa de alguém mesmo acabado, tanto fisicamente como mentalmente, para alguém
que tem aquele empoderamento todo e que tem a sua própria firma e que lá está, conseguiu tudo o que queria, com a família, com as mansões. Ela está ali quase metida sempre com a corda no pescoço, porque ela está a lidar com... Resolvendo as tensões todas de toda a gente à volta dela. Ao mesmo tempo que tem a firma de advogados e está numa posição extremamente difícil e consegue levar a sua causa, que é de conferir algum tipo de dignidade à história do filme, porque há um número musical em que ela acaba por expor toda a podridão que existe mesmo na própria política. É uma das músicas que está nomeada tanto para os Globos como para os Oscars, que é o El Mal. Exatamente. Eu das músicas não houve nenhuma que me ficasse na cabeça, mas... O que também diz muita coisa. Mas achei que a música final, quando ela é martirizada, a figura da Emília, que eles fazem aquela espécie de procissão. Aquela procissão e aquele hino final, essa música parece-me que já foi composta a pensar num possível apelo às massas para fazer daquilo um hino a classes mais desfavorecidas. Mas, apesar de tudo... Pronto, também não queria... assassinar o filme. Exatamente, não queria ficar a cortar muito na casaca do filme, porque acho que tem alguns pontos de valor e o ponto que eu considero logo o mais destacado de todos é colocar uma figura trans como personagem principal do filme. Acho que é logo um ato de coragem. Seria outra, porque a história é essa, sim, não é? A transição. Sim, mas temos filmes e temos depois polémicas com atores que tentam fazer isso e não houve são... muitas polémicas com atores... a escolha da Carla, não sei se lestes, mas imensas críticas. O próprio tema é logo um tema polémico. Sim. E depois lá está, vem aquela cena sempre de uma visão europeia. Eu não concordo. Esse tipo de polémicas deixa até de razão de ser quando vês o quão bem ela se cola àquela personagem. Porque podias dizer, foram buscar só porque fisicamente encaixa. Não, ela de facto é se calhar mesmo a atriz perfeita para aquele papel. Portanto, não lhe darem estaria profundamente incorreto. Não vamos estar agora com esse tipo. Pronto, isso remete-nos noutros filmes para esse tipo de questões. Se um ator homossexual pode fazer papéis heterossexuais e vice-versa, porque de caminho estamos todos, de caminho não há atores. Ou seja, sem caminho andamos aí tipo estou à volta de toda a gente com medo de falar. Se nós só podemos ser aquilo que somos na vida real, então não há atores, não é? Pronto. Agora, neste caso faz sentido porque de facto a interpretação é perfeita. Vê-se que não é uma situação forçada e, portanto, está completamente correto, não é? Concordo. Eu queria terminar, então, aqui a parte da nossa crítica e avaliação com uma crítica positiva aqui no Letterboxd, eu não sei pronunciar aquilo, portanto, depois a gente irá colocar aqui o nome. Uma das partes, ele diz que o filme é um risco por ele próprio e que caminha ali na beira, on the edge, pronto, falta uma palavra aqui, portuguesa, exato, por aí, de tudo que irrita as pessoas e vem um bocadinho a isto, é uma visão de um país que basicamente vive não é, da podridão, como tu disseste, e a parte da Carla ser uma transexual representar o que é ser, porque ela também o viveu e sabe melhor que ninguém quais são os desafios, quais são as preocupações, as dores, tudo o que seja. Portanto, terminando aqui com esta parte positiva, eu gostei do filme, eu adorei o filme. Eu também gostei do filme. Tiravas a parte musical, já sei. Em termos de avaliação, quem quer ser o primeiro a dar? Eu posso avaliar, eu já tenho a minha nota dada. É esta mesmo. Portanto, vou dar um 3. Acho que é um bom filme de sábado à tarde, entretenimento. Poderia ser um pouco mais profundo e poderia explorar melhor o tema, mas ainda assim acho que é um registro de louvar. Eu darei aqui um 4, porque acho que há sempre espaço para melhorar e, como o Daniel também referiu,
Poderiam ter abordado um bocadinho mais o tema da transição, no caso, porque gostaria de ter visto isso mais aprofundado, mas no geral é um 4, gostei muito do filme e já vi 2 vezes, portanto é um filme que pode ser de sábado à tarde, domingo à tarde, segunda à tarde, não interessa, eu poderia ver esse filme a qualquer altura. Eu vou roubar ali o 3 do Daniel. Ui, vai dar um 3. Vou dar um 3, que é um pelo argumento, pela história, é um pela Carla Sofia Gascon e é um pela Zoe Valdez. Dá 3. Não posso dar mais do que isso, porque depois tenho a subtrair todas as partes musicais. Gostava, no entanto, de deixar um apelo para que não deixem de ver filme só por não gostarem de musicais. Sim, porque nós obrigamos a Dora, caso... Pronto. Façam como eu e a meio de cada número musical passem à frente, porque já deu para perceber onde é que vai aquele número musical em concreto, mas não deixem de o ver, porque apesar disso tem muitas coisas que valem a pena. Pronto, e terminamos assim o nosso primeiro episódio da nossa saga de 3 alminhas que se juntaram para falar de um filme. Espero que tenham gostado. Se virem o filme, acabem por nos dizer se gostaram e a vossa opinião. Obrigada, até à próxima!